Em nosso estudo de hoje, a lição 89 do livro Palavras da Vida Eterna, inesquecível advertência. Que te importa a ti? Segue-me tu. Jesus no Evangelho de João, capítulo 21, versículo 22. Viste sim as desilusões com que não contávamos. Muitos daqueles mesmos amigos que nos exortavam à estrada certa enovelaram-se nos cipuais da perturbação, como que petrificados na indiferença. Companheiros que supunhamos estandartes vivos nas trilhas da verdade renderam-se a desvaladas mentiras. Irmãos que nos prometeram fidelidade inquebrantável deixaram-nos a sós na primeira dificuldade. Parentes que nos deviam proteção e respeito bandearam-se para campos de sombra e vício, hostilizando-nos o ideal. E multiplicam-se tropeços para que a nossa caminhada se obstrua. Converteram-se estímulos em sarcasmos, quem nos dava esperança fornece negação, quem ontem nos ajudava hoje nos desajuda, mãos que nos atiravam flores de aplauso fazem agora chover sobre nós as farpas da incompreensão. Sozinhos, sim. Muitas vezes encontrar-nos-emos desse modo entre a expectativa e a solidão. Nosso primeiro impulso é o de reclamar naquilo que supomos nosso direito. Contudo, buscando a palavra do Evangelho, surpreendemos a inesquecível advertência do Senhor. Que te importa a ti? Segue-me tu. O nosso estudo de hoje tem dois momentos, e os dois momentos são seríssimos. Um primeiro momento é que Emmanuel vem lembrando a gente que muitos dos nossos companheiros, passam por situações que um dia a gente também passa. A gente vai explicar aqui. Quando a gente se determina dentro do Evangelho de Jesus, parece que toda uma força contrária, querendo desestimular a gente a tomar esse caminho, a continuar pelo caminho da porta larga, que é a porta da perdição, usando a linguagem mais evangélica para a gente poder entender, né? Parece que ele se impõe para a gente. Então o que acontece? Quando ele fala aqui, companheiros que supunhamos estandartes vivos nas trilhas da verdade, a gente não tem noção do esforço hercúleo que a pessoa está fazendo para poder domar suas más inclinações, mas aí, de repente, em determinado momento, ela cede a essas tentações, e aí aquele que parecia ser o grande trabalhador, o grande palestrante, o grande dirigente, de repente se torna uma pessoa que expõe toda a sua fragilidade a ponto de comprometer o trabalho e desmerecer o trabalho. Isso vai acontecer com muita frequência e acontece inclusive com a gente. A gente tem que tomar muito cuidado porque esses testes todo mundo que está aqui na Terra passa. Parece que você começa a acender uma luz e a luz aqui na Terra, pelo menos em determinada fase do ano, a luz atrai um monte de insetos, fica um monte de insetos ali ao redor da lâmpada. É a mesma coisa que acontece com a gente, principalmente com a intenção de mostrar para todos que não somos aquilo que a gente está parecendo ser. Uma das preocupações que a gente tem aqui particularmente é de dizer para todo mundo, aqui está muito longe de ter um santo. Aqui tem uma pessoa que está se dedicando ao estudo e que está procurando dia após dia ser um pouquinho melhor do que antes. Mas a gente tem muitos defeitos ainda. Mas às vezes a pessoa tem a audácia, ou então, eu não sei nem dizer qual é a palavra, de querer parecer ser uma pessoa perfeita, e daqui a pouco a vida começa a mostrar para as pessoas que não é bem assim. Então o que ele diz aqui? Muitos daqueles amigos que exortavam a estrada certa, davam o caminho para a gente, depois eles enovelaram, se complicaram, nos cipuais da perturbação, como que petrificados na indiferença. É muito comum isso acontecer. Então ele fala primeiro dos amigos, dos companheiros, Depois ele fala, os irmãos que nos prometeram fidelidade inquebrantável, de repente abandonam. Deixa você só. Parentes que nos deviam proteção e respeito também abandonam, vão para o campo de sombra e de vício. Por quê? Porque, na verdade, aqui está mostrando pessoas que, primeiro, estavam ombro a ombro, lado a lado, ou então que eram referência para a gente, ou então está falando dos parentes, dos irmãos que estão mais próximos das nossas dificuldades. E qual é a mensagem do Cristo? Em primeiro lugar, que te importa a ti? Segue-me tu.
Quem sabe você, daqui a pouco, não vai estar sendo aquela pessoa que vai estar se habilitando a trazer de volta irmão que se desviou, mas não por atitudes, nossa, de eu vou lá procurar para tentar até mesmo desrespeitar o livre-arbítrio da pessoa. Não, gente, a gente tem que respeitar o livre-arbítrio da pessoa, e quando as pessoas que a gente ama tomam caminhos dessa maneira, muitas das vezes o único recurso que a gente vai ter vai ser o recurso da oração. Isso faz parte da nossa vida aqui na Terra, da luta que todos nós temos. Aliás, nós somos metamorfoses ambulantes mesmo, né? Mas dentro dessa metamorfose ambulante, a gente vai perceber que de vez em vez, de quando em quando, a gente retorna aos mesmos problemas. O Emmanuel chama muita atenção disso, né? Vocês estão preocupados com reforma íntima, muitas das vezes a gente pensa que a gente já conquistou grandes vitórias sobre nós mesmos, e daqui a pouco parece como um fantasma para a gente. Estejamos preparados, porque no ser humano as coisas são lentas e a natureza não dá salto. Por isso que o importante é a gente estar aqui o tempo todo no estudo que está reforçando a voz da nossa consciência, e a voz da consciência ela vai estar aqui, nos dando os avisos o tempo todo, os avisos no momento que a gente está prestes a ter as nossas quedas, né? Só que o Emmanuel continua, que multiplicam-se tropeços para que a nossa caminhada se obstrua. A nossa caminhada. Algumas vezes vai ser até assim, né? Você estava começando a fazer um trabalho tão legal e de repente vai ter que parar para dar atenção a uma pessoa que é essa assim, né? Dentro desses 4 que ele falou aqui, 4 personagens diferentes, tem pessoas que estão sob a nossa tutela. Às vezes é um filho, às vezes é um pai ou mãe idosa. Aí de repente você se vê constrangido a parar, a interromper o trabalho que você está fazendo para dar atenção a eles. Aí nesse ponto, de que importa a ti? A gente continua seguindo. Aí tá, carrega a tua cruz e segue-me. Aí que a gente vai ter que dar a prova mesmo de que a gente está firme no nosso trabalho. E é um trabalho de disciplina que, quando a gente consegue colocar na nossa vida, a gente vai levar para o resto da vida. A gente vai conseguir ser um profissional bem disciplinado, a gente vai conseguir ser um pai de família bem disciplinado, vai conseguir fazer as coisas da nossa vida. A disciplina, ela é o caminho para tudo que a gente vai fazer aqui na vida, não tem jeito. Então, ele diz aqui para a gente, converter-se em estímulos de sarcasmo. Aí é pior, aí dói no coração, né? Quando começa ainda para o sarcasmo ainda, o pior de tudo, às vezes pega uma falha nossa e não leva em consideração quantas vezes a gente resistiu para não cair na tentação. Aí de repente você caiu uma vez e daquela uma vez você é julgado e entra nessa coisa do sarcasmo. Quem nos dava a esperança de repente fornece negação, quem ontem nos ajudava hoje nos desajuda. Aí mexe com o coração mesmo. Eu me lembro de uma vez, né, de um texto que tem no Evangelho segundo o Espiritismo, que é marcante, que ele fala assim, né, tem espíritos que, quando vão programar a sua vida aqui na Terra, partem corajosos para o enfrentamento da miséria, da prova da miséria, mas quando as provas são aquelas que mexem com o nosso coração, essas eles sucumbem. Esse texto está no capítulo 14 do Evangelho, quando vai falar honrar pai e mãe, no texto que fala a ingratidão dos filhos. Mexeu com o coração, aí tem um momento que ele fala aqui para a gente, sozinhos sim. Muitas vezes encontrar-nos-emos desse modo entre a expectativa e a solidão. O nosso primeiro impulso vai ser o de reclamar naquilo que supomos nosso direito, contudo buscando a palavra do Evangelho. O que o Evangelho fala para a gente? Que te importa a ti? Segue-me tu. E esse é o convite que vem para a gente. Quando fala segue-me tu, continua firme. A gente parece que quando vai fazer um estudo religioso, parece que vem uma certa dose de fanatismo. Eu já ouvi até alguns amigos falando para mim que eu estou parecendo fanático fazendo esse estudo. Gente, mas eu falo para eles, esse estudo não dói não. São 10 minutos por dia. E 10 minutos que, como a gente costuma fazer na manhã, no período da manhã, sem ter disciplina rigorosa do horário, porque senão a nossa vida também, né, fica complicada. Mas fazendo de manhã, quando acorda, esse estudo ajuda muito a gente. Então, o que importa a ti? Segue-me tu, para frente e para o alto com Jesus sempre.
Que Ele nos abençoe hoje e sempre.